E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e a esta transmissão online, onde todos os domingos, aqui no canal pela manhã, nós compartilhamos uma mensagem de Deus. E nesse domingo, eu quero falar com você sobre soltar. Isso mesmo, soltar. Sobre deixar ir. Sobre como desapegar das preocupações, das ansiedades, dos medos, do estresse, no mundo onde nós vemos tantas notícias, tantas coisas, tantos rumores, dificuldades, como eu posso, em meio a tantas situações até pessoais que eu vivo, viver uma vida relaxada, viver uma vida tranquila, não é relaxada no sentido de irresponsabilidade, mas no sentido de tranquilidade. E o texto que eu vou usar hoje é 1 Pedro 5,7. Mas antes de ler, curta essa mensagem, se inscreva no canal e se você conhece alguém que precisa soltar, desapegar, relaxar, alguém que você sabe que necessita de paz, compartilhe agora ou no final ou durante a ministração aqui online, compartilhe com alguém. Em 1 Pedro 5,7, Pedro, ele diz, lançando toda a vossa ansiedade sobre Jesus, porque Ele cuida de vós. Eu vou ler de novo isso. Lançando sobre Ele, que é Cristo, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado, Ele cuida, Ele cuidou, Ele cuida, Ele sempre cuidará de vós. Essa palavra, lançando sobre Cristo, é a palavra que tem um significado de arremessar, de entregar para alguém. Por exemplo, se você tem um filhinho pequenininho, você deixa ele na escola, pequenininho, você dá na mão da professora na porta, você entregou, ela vai levá-lo. Essa palavra lançando tem esse sentido. Agora, o que o versículo diz? Lançando sobre Cristo uma parte da tua ansiedade, 80% da nossa ansiedade? Não. Ele diz lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. E essa palavra toda significa cada, todo, algum, tudo, qualquer um, todas as coisas, tudo. Então perceba que não é lançar, entregar para Ele uma parte das ansiedades e preocupações, mas ele fala lançando sobre Cristo toda a vossa ansiedade, que é a palavra no grego ansiedade merímina, que quer dizer cuidado, preocupação, quer dizer ansiedade mesmo, aquilo que são as inquietações de alma, que nós até temos muitas justificativas para carregá-las, seja com as dificuldades que vemos no mundo ou da nossa própria vida. Então, o tema de hoje é solte, deixe ir, lance sobre ele todas as suas preocupações e ansiedades. E eu começo então com uma pergunta. O que você está segurando? O que você está agarrando? O que você tem segurado realmente e que tem gerado preocupações? O que de medos e ansiedades com relação a qualquer pessoa ou área da sua vida, dificuldades, o que você realmente tem agarrado? E hoje, o que Ele, o Pai, te diz é: lance sobre mim, entregue para mim, solte, deixe ir, desapega. E eu quero te falar sobre algumas coisas importantes dentro disso. Primeiro, que eu acho que é a área mais difícil, é você soltar
é você lançar sobre ele toda a ansiedade com relação à tua saúde. Mesmo que você tenha recebido um diagnóstico, mesmo que alguém que você ama esteja diagnosticado, mesmo que você esteja vivendo um diagnóstico talvez terrível no teu corpo. Há um tempo atrás, numa mensagem, eu ensinei Jeová Rafá. A palavra Rafá no hebraico, ela tem uma letra, Rafá é cura, Deus, Jeová, Deus, Rafá, cura. Mas a palavra Rafá, ela tem uma letra rei, que significa relaxe, desapegue. Então, olha que coisa, e tudo com Deus tem um porquê. Na própria raiz do significado da palavra Rafá, Jeová Rafá, Rafá cura, tem uma letra que significa relaxe, desapegue. Claro que nós sabemos, Isaías 53, que ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas qual de nós, que quando passamos por um diagnóstico pessoal de alguém que nós amamos, nós ficamos, ah não, tá tudo bem. Nós seguramos isso com todo medo. Mas aqui, nós estamos entendendo que a raiz da cura é relaxar. É não se preocupar. Ah, mas é um tumor maligno. É não se preocupar. É saber, eu estou entregando, lançando sobre ele, eu estou entregando para ele, é com ele. E eu desapego. E eu lanço essa ansiedade. Até para você que vive profetizando a tua cura ou a cura de alguém, você pode estar declarando, profetizando Isaías, pelas pisaduras sou sarado, mas de forma desesperada. Você pode estar confessando sua cura, mas com medo. É soltar. Nós precisamos soltar do medo, da ansiedade, da preocupação antes de receber a cura. Eu vou repetir isso. Nós precisamos soltar do medo, da preocupação, às vezes com o filho, da ansiedade, antes de receber a cura, de viver a manifestação da cura. E para te confirmar isso, lá no Evangelho de Marcos, quando Jesus curou a mulher hemorrágica, ela tinha uma hemorragia de 12 anos, nenhum médico pôde curá-la, ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos, e ela toca nas vestes de Jesus no meio da multidão, Jesus sentiu que dele saiu o poder, ele para e fala, quem me tocou? Porque de mim saiu o poder. E a mulher trêmula revela-se e diz, fui eu. Olha o que ele disse para ela, presta atenção. Filha, vai-te em paz e fica livre do seu mal. Por favor, presta muita atenção nisso. Olha a sequência da fala de Jesus. Filha, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então, ficar livre, o que era aquele mal? Era a doença. Mas isso era precedido por algo, o quê? Vai em paz. Paz. E essa palavra vai-te em paz, ela tem um significado, esse en no grego, que é vá para a esfera da paz, para dentro da paz. O que Jesus estava revelando ali? Se você recebeu essa cura, se você voltar a ficar medrosa, ansiosa, esse mal vai voltar. Ou não, mas ele disse, vai-te em paz e seja livre do seu mal. É que nem eu falar para você, coma saudável e sua saúde vai melhorar. Vá para dentro da paz. Essa é a primeira coisa importante. Desapegue. A raiz da palavra Rafá tem uma letra que significa você soltar, relaxar, desapegar. A segunda coisa é solte, deixe ir toda ansiedade e preocupação, tendo como referência a natureza. Quando Jesus falou no Monte das Bem-aventuranças sobre essa questão de descanso, de você lançar a ansiedade,
ele fala o quê? Mateus 6, né? 25. Não andeis ansiosos por nada, porque você não... Olhai para as aves dos céus. Olha para os pardais. Eles não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo, o vosso Pai vos alimenta. Jesus usou o animal mais simples, porque ele falou que com uma moedinha você compraria 2 pardais, que era alguma coisa muito barato. Ele falou, será que vocês que são filhos não valem muito mais do que as aves? Se elas não se preocupam e elas têm um valor tão menor, por que você vai estar preocupado então? Se ele cuida das aves, será que ele não vai cuidar de você? Olha para os lírios do campo, olha para a vida. Então, solte olhando para a natureza. Os pássaros não se preocupam com comida, não se preocupam com o amanhã. Todo dia, se você reparar, eles estão cantando para o sol que está nascendo. E você que é filho de Deus, estressada, preocupada, preocupado. Olhe para os pássaros. Se Deus cuida deles, será que Deus não vai cuidar de você? Olhe para a natureza. É tudo perfeito. Deus cuida. Deus cuida dos animais. Deus cuida até da... Porque ele fala para olhar para o lírio do campo. Deus cuida até da grama. Ele cuida das flores. Ele cuida dos animais, ele cuida das estações. E o que é a coisa mais importante do universo? Será que são os planetas? Não, é você, o ser humano, imagem. Ele não fez nenhum pássaro à imagem e semelhança dele. Ele não disse para nenhuma planta, um pouco menor do que os anjos, você foi criado. Ele falou isso para nós. Olha bem para mim. Nada tem roubado mais a tua condição de filho de Deus do que a sua ansiedade, a sua preocupação. Eu tenho, Leandro, todos os motivos do mundo para viver assolado, preocupado, as más notícias, as possibilidades e tal, e o trabalho, e o filho, e o casamento, e o processo judicial, e o que eu tenho. Nada rouba mais a tua filiação, a tua provisão, do que a tua ansiedade, as preocupações. Parece que hoje, quando você ouve uma ministração como essa, e eu vou falar coisas para te escandalizar ainda mais daqui a pouco, parece que eu estou incentivando uma irresponsabilidade. Porque é tão comum se preocupar, é tão comum agarrar tudo, é tão comum se desesperar, que quando você ouve uma mensagem como essa, você começa a questionar se isso é de Deus ou não. Porque você e a ansiedade já é uma coisa só. Você e a preocupação já é uma coisa só. E todas as tuas ansiedades e preocupações estão te distanciando de uma vida de paz com Deus e de Deus. A terceira coisa. O tema hoje é solte, deixe ir. De novo eu te peço, se você sabe de alguém que precisa dessa mensagem, compartilhe essa mensagem com essa pessoa. Mas a terceira coisa para soltar, para desapegar é creia. Não é nem creia, é saiba, confie, saiba, creia na provisão infinita de Deus. Deus, o meu Deus, vai suprir todas as tuas necessidades segundo a sua infinita riqueza em glória por meio de Cristo Jesus. Descansar crendo que a provisão virá demonstra muito mais fé do que ficar fazendo coisas, armas espirituais, posicionamentos espirituais, coisas para que aí a provisão venha. A provisão já veio. E o que libera essa provisão de Efésios 1:3, que você já foi abençoado com toda a sorte de bênção,
Não é o que você faz, mas é o quanto profundamente você descansa nessa verdade. O quão profundamente você descansa nessa verdade é o que efetivamente abre as janelas dos céus. Não é seu dízimo, não é sua movimentação. Tudo isso é importante. Orar, relacionamento, generosidade, ofertar, mas não tem nada a ver com a provisão. A provisão é ativada no profundo descanso, eu creio, eu sei, não é nem creio, eu sei a provisão infinita de Deus. Se você está doente, acredite, cada vez que a preocupação ou o sintoma ou a dor te lembrar da doença, ou qualquer coisa te lembrar, acredite, a provisão de cura está chegando. A provisão de sabedoria com o meu filho está chegando. Eu tenho, eu já tenho, vai vir, vai se manifestar. A provisão financeira. Eu estou com tanta dúvida. A provisão da melhor decisão virá, não é no quanto você estrangula e está buscando em todo mundo, e buscando pessoa, e profeta, isso e aquilo, e busca um monte de coisa. Não, é o quanto você descansa. E de repente, a provisão de sabedoria divina, de cura, de finanças, da melhor decisão, de quando, do que, de para onde, de qual coisa fazer, virá. Creia, saiba, confie na provisão de Deus, porque Ele não falha. Você percebe como nós temos segurado, como nós temos agarrado. Por que você, olha aqui para mim, por que você segura tanto as coisas? Porque você não tem a revelação que Deus cuida de você. Porque nós não temos o descortinar, o tirar o véu do nosso entendimento que Ele é um Pai amoroso. Até Cristo, o mundo conhecia Deus. Cristo veio nos apresentar um Pai. Pela primeira vez você ouve que nem Davi chamou Deus de Abba. E era o homem segundo o coração de Deus. Jesus começou a revelar o Pai. Não o teu Pai. Não segundo as suas experiências de pai, que podem ter sido muito boas ou muito frustrantes. Mas o Pai que cuida, que ama, que até o último dia te ampara, te sustenta, que não te deixa, que ama incondicionalmente, que não se importa com os teus erros ou acertos, que sim, te ministra sobre os seus erros porque eles fazem mal a você, mas que nenhuma coisa de errado que eu ou você, que nós façamos pode nos separar desse amor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A quarta coisa. É vital você decidir parar de querer controlar tudo. Tem coisas que precisam sim do nosso controle. Se você trabalha com finanças, tem coisas que nós temos que controlar. Mas controle dando espaço para Deus mudar. Controle com as mãos abertas. Controle escrevendo em lápis. Controle a partir da paz. Porque se eu quiser controlar tudo, eu jamais vou poder soltar. E sabe por que você não solta? Porque você pode ter, como eu vivi e percebi há poucos meses, um ano e pouco atrás, você pode ter 25, 30 anos de conversão, de andar com Deus e não ter a revelação que Ele cuida de você, que Ele é Pai. E por isso você tem que segurar tudo, porque você não confia. Porque quando você pôs uma coisa que você confiou na mão de alguém, você foi traído, frustrado. Então você carrega isso e transfere para Deus. Ou você foi ensinado, controla tudo. Isso está te desgastando. Você está carregando um peso maior do que você pode suportar.
E por que eu posso soltar? Porque eu confio na soberania de Deus. Ele é Deus e não há outro. Ele cuida de tudo. A Bíblia fala em Hebreus 1:4 que o universo é sustentado por ele. Sabe o que é o tamanho do universo? Vá assistir, escreva multiverso no YouTube e vá assistir 2, 3, 4, 5, passe umas 6 horas olhando a grandiosidade do universo. Ele sustenta o universo. E você, a Bíblia fala que é mais importante que tudo. Então, confie. É simplesmente confiar na soberania, na onisciência dele, na onipotência e na onipresença dele e simplesmente desapegar. Por isso que o Senhor Jesus disse em Mateus 6,34: não vos preocupeis com o amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Então, amanhã é segunda-feira. Eu estou transmitindo essa mensagem num domingo, talvez você esteja assistindo um outro dia, mas hoje e amanhã é segunda-feira. E por que Jesus fala não vos inquieteis com o amanhã? Para que você possa aproveitar o hoje. Porque você já percebeu o quanto nós somos roubados de desfrutar, de celebrar a alegria de hoje, porque nós estamos preocupados com o amanhã? Então Jesus disse, não se inquiete com o amanhã. Viva o agora. Hoje é domingo. Você pode escolher, é feriado essa semana e não sei o que vai acontecer e tal, e o que vai acontecer, ou feriado e isso e aquilo, e o meio do ano, e o início do ano, e o que for. E o que eu tenho que fazer amanhã, e na terça-feira, e não sei que dia, não sei que mês. Ou você pode simplesmente aproveitar o dia de hoje, com os seus filhos, com a sua esposa, com Deus, com a natureza. Mas tem um ensinamento que tem roubado a gente disso. E qual é? Se eu não fizer nada, nada vai acontecer. Se você não se posicionar, nada vai acontecer. Só que descanso também é um posicionamento. Jesus não mandou ninguém trabalhar. Jesus não mandou ninguém se posicionar. Ele mandou descansar. Então, muitas vezes, nós temos um entendimento, se eu não fizer algo, nada vai acontecer. Por que você pensa isso? Porque você está intoxicado por um evangelho da lei, onde se você não fizer algo, nada acontece. O Antigo Testamento era assim, se você fizer isso, tal coisa, se não fizer, você vai ser maldito assim, assim, assim. Só que mudou, o fim da lei é Cristo, Romanos 10:4. Se eu não fizer algo, nada vai acontecer. Será? Você já procurou soltar? Você consegue? Você confia em soltar na mão de Deus? Você confia em soltar essa calúnia que fizeram contra você, essa armação que possivelmente existe no teu trabalho, esse diagnóstico, essa conta que tá chegando, você confia em soltar nas mãos de Deus? Talvez não. E eu quero te dizer hoje, solte. Você só vai saber o que vai acontecer se você soltar. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Joseph fala. Quando você trabalha, Deus descansa. Mas quando você descansa, Deus trabalha. Estou te dando tempo para pensar no que eu falei. Eu li isso também num livro do Luiz Hermínio. Quando você cruza os braços, Deus estende as mãos. Mas quando você agarra, Deus cruza os braços. Existe uma produtividade no descanso. Existe um liberar de fluir de milagres no desapegar, no soltar, no deixar ir. Eu sou da graça e eu ministro a graça, o evangelho da graça. Eu sou pastor da graça. Eu sou alguém que falo da graça. E muitas pessoas falam,
O problema do ensino deles da graça é que não incentiva a responsabilidade. Porque parece irresponsável o que eu estou falando hoje. Mas para pensar comigo. O que é mais responsável? Deixar nas mãos de Deus, tendo a revelação que Ele trabalha por mim, porque Jesus falou, eu trabalho, meu Pai trabalha até agora, e nós não dormimos, Salmo 121, Deus não toscaneja, nem dorme, nem pisca. O que é mais responsável? Soltar nas mãos dele ou deixar na tua, que não passa de uma erva que logo passa e murcha e seca a sua flor? Então, eu já ouvi isso. Ah, vocês que são da graça, vocês estão incentivando a irresponsabilidade. Mas, na verdade, quando você descansa, Deus faz. Mas quando você faz, Deus não trabalha. Não é que Deus não trabalha. Ele vai fazer, mas você quer sempre estar colocando a mão. Sabe por quê? Porque no fundo você não acredita em Deus, você não acredita que Ele pode fazer. Por isso que se não tiver na tua mão, não pode acontecer. Isso, você, como maldito homem que confia no homem. Eu confio em mim mesmo. Receba essa revelação de que Deus faz. Em quinto lugar, não se torne devorável. Já ouviu aquele versículo? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge buscando alguém que possa devorar. Então não se torne devorável. Porque ele não está devorando a todos. Ele ruge como um leão buscando a quem ele possa, alguém para devorar. E você já parou para pensar quem ele pode devorar? A resposta está num versículo antes, que na Bíblia, o 1 Pedro 5,7, ele é junto com 1 Pedro 5,8. E o que fala em 1 Pedro 5,7? O que eu li no início. Então, como é que é o versículo? Lançando sobre Cristo toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, sendo sóbrios, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, buscando alguém para devorar. Resista ao diabo firme na fé. O que é resistir ele firme na fé? É não se preocupar. É continuar lançando tua ansiedade em Cristo. Porque Ele quer a tua preocupação. Ele quer o teu desespero, Ele quer a tua ansiedade, Ele quer que você agarre, Ele quer que você controle. E sabe como que você se torna devorável? Exatamente não soltando, não deixando ir. Você se torna alguém que Ele pode devorar. Quem Ele pode devorar? As pessoas preocupadas, estressadas. Você entendeu o que eu falei? Então, o que é resistir o inimigo firme na fé? É não ceder quando você se posiciona no descanso, é não ceder a ficar ansioso e preocupado e estressado. Ah, mas isso é irresponsável. Olha, queridos, Jesus carregou uma coroa de espinhos para que todo cuidado, ansiedade e preocupação fosse levado por Ele na cruz. Ele suou sangue. O que começou com o suor do homem, de Adão, pelo pecado num jardim, terminou também num jardim de Arimateia, com alguém também suando sangue. O suor de Jesus nos redimiu do suor da preocupação, da ansiedade, do pensamento que se eu não fizer, não vai chegar a provisão, a solução. Ele foi ferido na mente, ele carregou uma coroa de espinhos, justamente para que nós não precisássemos mais nos preocupar. Em sexto lugar, creia. Creia que Ele te ama muito. Olha o que a Bíblia fala lá em João. Nós sabemos e temos crido que Deus nos ama. Saber que Deus me ama é importante. Crer e se permitir ser amado é outra. Como é que você vai viver a manifestação desse amor, se permitir ser amado por Ele? Se soltando nos braços dEle, soltando as tuas preocupações nas mãos dEle.
Ah, mas o que eu vou ter que fazer? E se eu tiver que tomar um posicionamento? Ele vai te mostrar. Mas você vai começar a ser surpreendido por coisas sobrenaturais no tempo dele que vão acontecer. E eu quero encerrar te dizendo, saiba que Deus não quer que você carregue nenhum pezinho sobre os teus ombros. Ele carregou a cruz aonde? Na cabeça, no dedão do pé? Na língua? Não, ele carregou a cruz no ombro. Para que você não precise mais carregar peso nos teus ombros. Os teus ombros estão até doendo. Porque você se sente responsável pela tua mãe, pelo teu marido, pelo teu filho, pela igreja. O fardo é leve, meu querido. O jugo é suave, minha querida. Ele não quer, receba essa revelação, que você carregue mais nenhum pezinho sobre os teus ombros. Ele te ama muito. Creia que ele te ama muito e ele te diz, lance toda, não é uma parte da tua ansiedade, é toda. Seja radical nisso, a tal ponto que quando uma preocupaçãozinha vier com uma bolinha aqui, você vai dizer, é com ele. Ele está cuidando. E se eu tiver que fazer alguma coisa, pai, eu estou preocupado, eu quero vencer essa doença, isso aqui, me traz uma pomada, me traz um médico, acabou, eu lancei, vai chegar. Ele vai mostrar. Senhor, é com você. Veio uma carta, você recebeu uma notícia, não recebeu? Senhor, é com você. No início, esse tipo de atitude é estranho, porque a serpente, que é a voz na cabeça, a serpente lá do Éden, o diabo, a serpente é a voz na cabeça. Ela vai dizer, você está sendo irresponsável, isso não vai dar em nada, você, como pode, isso é irresponsabilidade. Então, no início, é difícil, mas na verdade, nada mais honra a Deus do que isso. Isso é andar pela fé. Senhor, está contigo. Quando a preocupação vier, lance no Senhor e descanse nele. Isso é andar pela fé. Isso é andar pela fé. Isso é andar pela fé. Nada mais engrandece, honra a Deus do que esse posicionamento que eu ministrei agora para você. Eu gosto muito, e eu vou encerrar com essa história, tem eu gosto de fazer vários devocionais assim que tem na Bíblia, né, na Bíblia online, e tem um que é sobre ansiedade, que eu li há uns 2, 3 anos atrás, e que a moça fala, eu era mãe sozinha com 3 filhos, limpar a casa, lavar, pagar, cuidar, prover, sustentar, tudo sob minha responsabilidade. Ela entrou em ansiedade, óbvio, absurda. E aí ela falou, eu tentei de tudo, respiração, meditação, medicamento, Bíblia, cura interior, igreja, tudo que você possa imaginar. E ela falou, olha, não quero desmerecer, tudo isso foi importante. Mas tinha uma coisa que eu ainda não tinha feito, que era não fazer nada. Que era soltar. Não fazer nada no sentido de agora eu não cozinho, agora... Não, mas é de soltar. Porque lógico que eu tenho que acordar, trabalhar, vou fazer minhas coisas, mas relaxado. Então ela diz assim, uma coisa que eu ainda não tinha soltado é fazer nada. Venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, lance sobre mim. Toda preocupação traz o foco para você. Como eu vou fazer? Como eu vou resolver? O que eu tenho que fazer? Qual o posicionamento? Qual a oração? Qual o jejum? Qual a arma? O símbolo? Qual é a minha movimentação? Receba hoje a revelação que quando você solta, Deus agarra. Quando você descansa, Deus opera. Hoje eu te digo, solte nas mãos daquele que te criou, que formou o universo e que até o último dia da terra e da humanidade, ele vai cuidar de quem quiser lançar nas mãos dele. Ele está de braços abertos nessa manhã.
esperando você se entregar. Ele está de braços abertos nessa manhã, te dizendo, você não pode suportar nenhum pezinho, solta tudo na minha mão, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Vem comigo, fica comigo, põe aos meus pés. É que assim, quando você põe nas mãos dele, talvez não vá acontecer no teu tempo nem do teu jeito, e você não quer isso. Tá bom, então você pode continuar agarrado com a ansiedade, dependendo de remédio e infartando. Eu quero viver de uma outra maneira. Vou ser tratado no tempo. Quero esperar. Quero ficar com medo de que não vai acontecer, porque parece que eu estou sendo irresponsável porque eu soltei nas mãos de Deus. Mas o que Ele quiser que você faça, Ele vai te orientar. O que Ele não te deu direção é porque Ele está trabalhando. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Nesse momento que você está me ouvindo, Deus está te ensinando. O Espírito Santo está te revelando. Recebe isso. Eu vou encerrar agora e eu vou deixar para você o Pix para que você possa fazer a sua contribuição. Como nós não temos mais conta na igreja, o Pix é do Estevam, que é um missionário que a gente sempre ajudou pelo caixa da igreja. Então você pode fazer, ou se você quiser me chamar, porque tem muitas pessoas que às vezes me pedem ajuda. E eu tenho ajudado assim do meu bolso agora. Mas você pode fazer tranquilamente, com toda a paz, ore ao Espírito Santo sobre isso, sua semente nesse Pix que eu vou colocar abaixo. Ou aonde Deus te mostrar, porque você é livre. Generosidade é descanso. Só não deixe esse descanso se transformar numa dureza de coração. Porque é tão gostoso, é tão bom dar, é tão bom semear, é tão bom transbordar. Aliás, eu falei domingo passado e falo hoje de novo. O nível da tua generosidade é intimamente ligado ao nível que você tem de revelação do quanto Deus é Pai. Você só pode ser generoso quando você entende a paternidade de Deus. Deus quer te usar como um instrumento para tocar outras pessoas. E se você é um religioso que está preso nos dogmas de que você precisa entregar apenas para estruturas de igreja, sim, tem que entregar também. Mas às vezes Deus te dá uma outra direção. Só que sempre dos altares vai sair, não faça em outro lugar. Eu sou um pastor e estou te dizendo, faça a tua generosidade. Eu estou te dando aqui apenas um direcionamento, se fizer sentido ao seu coração pelo Espírito Santo. Mas seja livre para semear o que Deus te tocar. E saia do engano da palavra daqueles que querem apenas... Depois você leia João 10:10 e entenda o que são os falsos pastores e falsos mestres. Tá bom? Que Deus te abençoe, um bom descanso nesse domingão e até domingo que vem. Deus abençoe.